começando aqui no ano de 2025, o nosso Talkcast aqui da Talk Plus. E hoje, especialmente, eu trouxe um convidado muito especial que vai enriquecer aqui o nosso papo, que nada mais é um amigo e juiz da primeira Câmara do Tribunal Superior de Taxas da Secretaria da Fazenda e também presidente do Conselho Administrativo do Porto Santo. Seja muito bem-vindo, Carlos Henrique. Primeiramente, quero agradecer o convite. Prazer é meu. Parabenizar todo o trabalho que você vem efetuando, você, toda a tua equipe. Fiquei realmente esplêndido de tudo que eu vi aqui, viu? E agradecer mais uma vez por estar aqui contigo, viu? E toda a tua equipe, com você aqui. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Imagina, o prazer é nosso. Inclusive, nós vamos bater um papo aqui. Quando eu falei enriquecer, nós vamos bater um papo aqui falando de tributos, falando de informação fiscal, que é muito importante para o nosso segmento. Você vai hoje sair daqui com esse podcast com muita informação para levar a tua empresa para o caminho correto e também seguir os caminhos corretos hoje, porque isso hoje, doutor, é um desafio, né? Grande desafio na área fiscal, né? Tanto na parte de operação de impostos, na parte de dívidas tributárias, dos autos de infrações, na parte de questionamentos, né? O que pode, o que não pode. Então, com isso, estamos aí também para a gente debater um pouquinho sobre essas questões aí, né? Que o setor de vocês é um setor muito amplo, né? Exato. E nessa amplitude a gente precisa ter mensuração o que pode e o que não pode, né? Até para não ter sanção aí mais pela frente, né? E automaticamente você também, mesmo com a devida sanção, mensurar essa sanção que pode vir no futuro, né? Então é isso que estamos aí também para debater sobre isso. Perfeito. Que a maioria hoje das empresas do nosso segmento, quando você vai bater um papo com o empresário, acho que o principal medo dele é essa parte fiscal. Exatamente, porque infelizmente, né, Davis, existem muitos escritórios, né, não posso falar, né, até para pessoas no que fáticas e não fáticas, né, vamos falar assim. Né? Sim. E hoje cada setor precisa ter uma expertise especializada para você vir buscar e trazer o resultado devido para cada setor e para cada cliente, né? Então precisa ter uma análise criteriosa, específica e com inteligência fiscal para você trazer um resultado positivo para o cliente, para o setor e que esse resultado seja próspero, né? Que não tenha, quando eu falo próspero, que não tenha nenhuma discussão lá na frente, nenhum poder de questionamento. É isso que nós estamos aqui até para a gente discutir e colocar essa... Perfeito. O doutor Carlos, ele é dono da Lima Advogados e hoje a Lima Advogados, quais as soluções que ela traz para o mercado, não só para o plástico, óbvio, que eu sei que o senhor tem clientes do ramo, mas quais as soluções que ela traz e por que os clientes não precisam ficar receosos com a parte jurídica? Parabéns. Primeiramente, a Lima Advogados hoje tem mais de 20 anos de existência. Nós temos escritório em São Paulo, no Rio e Brasília. Tá? E nós trabalhamos, a nossa expertise é o foco administrativo, ou seja, temos as questões do judiciário, do contencioso, temos sim. Então, temos lá os coordenadores jurídicos, uma equipe de advogados que cuida disso, que nós temos aí algumas teses tributárias que vêm colocadas e foram finadas nesses devidos anos com bastante erros, mas o foco vem da área administrativa, né? Então, da área administrativa, tanto na parte de questionamentos, defesa de auto-infrações, tanto no aspecto federal, aspecto estadual, também tudo mais, né? Logicamente que automaticamente alguns setores não atuam, porque ser juiz lá da Secretaria da Fazenda, né? Mas o meu sócio atua também sem problema nenhum. E efetivamente também na parte de recuperação tributária, que é muito importante. Porque você tem uma produção, o setor de plástico é muito amplo. O que é isso no teu produto? E essas questões que a gente trava, que a gente traz um regramento, que a gente faz um trabalho específico para ter o reconhecimento tanto na parte federal, tanto na esfera federal, tanto na esfera estadual também. Tá. E hoje, assim, tem muitas pessoas que, quando a gente fala em recuperação de crédito, ou a gente entra nesse assunto com parte fiscal, até arrepia os cabelos, porque ele fala assim, Davis, eu vou dar entrada nisso e amanhã tem um fiscal batendo na minha porta aqui. Não tem problema. Na realidade, eu entendo isso. A preocupação é totalmente pertinente, eu entendo essa preocupação. Existem modos e modos, né, Davis? Então, o que acontece? Se você for pedir de forma errada,
você pode ter uma sanção. Isso não significa que você vai ter uma sanção. Você pode ter sanção. Mas você pedindo uma coisa certa de direito do contribuinte e você pedindo certo, não tem esse problema, não tem esse problema de ter fiscalização, não tem nada, não tem. Isso, você utilizando todos os procedimentos administrativos, fiscais corretos que está dentro da legislação, você não vai ter problema nenhum. Isso eu falo para vocês. Tá, e para uma recuperação assim de crédito, por exemplo, como que eu sei, doutor, se eu tenho créditos ou não a receber? Claro que isso, lógico, vai depender muito do meu ramo de atividade também. Vai depender do teu ramo de atividade, vai depender do teu contador, o que ele já aproveita na entrada, o que ele não aproveita, porque a legislação deles é muito dinâmica. Sendo uma legislação dinâmica, o que acontece? O que você não poderia hoje, amanhã pode. Como hoje nós estamos buscando situações que a legislação falou que antigamente não podia e agora pode vir buscar. Você entendeu? Então você tem que ficar antenado com as atualizações de legislação. Ficar antenado nos julgamentos dos tribunais administrativos, que hoje os julgamentos administrativos são jurisprudência. Se automaticamente, volta a falar, se automaticamente você não podia tomar uma determinada linha de crédito, hoje você pode tomar uma decisão do tribunal pode modificar. Tá. Então, com isso, o que acontece? Com isso, você pode fazer um trabalho e levantar os últimos 5 anos, tendo um amparo específico e vem buscar isso administrativamente. Tá, então o prazo que eu tenho é somente recuperação dos últimos 5 anos. Os últimos 5 anos na esfera administrativa. Tá. Qual que é o tempo, o timeline, como que é o procedimento? Vamos supor, eu tenho uma empresa, eu chego no teu escritório e trago a documentação. Como que é feito esse procedimento de análise? Uma pergunta, nós adotamos um critério bem de auditoria. Tá. Fazemos um levantamento sem compromisso. Primeiro, o que acontece? Eu tenho uma equipe de auditores fora do meu escritório, até porque a escritório de advocacia não pode ser junto pela OAB, não pode ter junto com o escritório de auditoria. Tem uma equipe de auditoria independente, que são ex-auditores da KPMG, da Ernst Young, das Big Fours, né? Então, montamos equipes para diretos e indiretos para beneficiário do ICMS. Tá. Então, com isso, vamos supor, pega uma questão de ICMS, ou pega uma questão de PIS/COFINS, por exemplo. Ok. Então, vamos lá, PIS/COFINS, eu peço uma documentação simples, são arquivos eletrônicos, não tem problema nenhum. O que acontece? Levantamos, eu mando isso para minha equipe faz o levantamento disso, vai levantar-se, vai ter um relatório, eu vou colocar bem um relatório aqui, até parecido aqui com isso que você colocou da sua televisão aqui, eu falando no escritório. Eu coloco verde, amarelo e vermelho. Perfeito. Verde são créditos de legislação que o contribuinte que ele não tomou crédito nesse período, porque devido a alguma situação fática que passou, e que a legislação está parada pela legislação. Amarelos são créditos que efetivamente ainda cabem na discussão administrativa, mas tem um certo risco. Então, eu mostro o risco para ele. Ele, automaticamente, ele vai tomar o risco, vai verificar se ele vai tomar aquele crédito ou não. É decisão centro do cliente. Tá. E o vermelho são teses fiscais. Mas fala, poxa, vermelho, por que você coloca isso? Porque são teses. E essas teses, dependendo da tese, pode se vingar. Vou te dar um exemplo. A exclusão do ICMS sobre a base de cálculo PIS e COFINS era uma tese que ninguém acreditava e que virou uma tese do século de hoje, né? Uhum. E a tese, essa exclusão do ICMS sobre PIS e COFINS está vinculando outras teses, vislumbrando outras teses com a mesma regra matriz que é efetivamente que mensurou o ICMS, a exclusão do ICMS sobre PIS e COFINS, né? Tá. E assim, quando a gente fala assim dos processos, se o cara recebe, por exemplo, na empresa dele, um aviso de bloqueio, algum aviso nesse sentido da receita, qual é o procedimento que ele deve tomar, professor? Eu vou dividir isso para vocês em administrativo e não administrativo. Perfeito. Administrativo hoje, vamos supor, você teve lá uma fiscalização, infelizmente por um lapso, tomou um auto de infração, tanto na esfera municipal, estadual e federal, e existe prazo de defesa administrativa. Eu falo para todos os seus clientes e amigos, não se esgote do prazo, não se esgote da esfera administrativa. A esfera administrativa é importante, são tribunais importantes. Então, não fale, não, eu vou para o judiciário. Não vá para o judiciário, deixa o judiciário para vir depois.
Perfeito. Eu falo que a perda de uma chance, brincando, porque você está na esfera administrativa, e na esfera administrativa, automaticamente você tem uma primeira e segunda instância, e cabe recurso. Ou seja, cabe recurso que você pode lograr êxito, dependendo da situação, e logrando êxito, ali você já tem um resultado. Se você lograr êxito, ali você dá diferença, você vai, se for interessante ou não, você vai buscar no judiciário. Então, você tem lá o auto de infração, você tem que receber os prazos, você faz a primeira prazo de impugnação, né, que é tanto isso na esfera estadual, tanto na esfera federal, e cabe recurso da impugnação, caso vocês não lograram o êxito ainda, cabe uma segunda chance, que é uma segunda instância administrativa. No caso, na esfera estadual, que é o Tribunal de Impostos e Taxas, da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, né, que esse recurso chama de recurso ordinário, logicamente, quero deixar bem claro, que dependendo da matéria, você tem que colocar, você tem que fazer um recurso, e existe ainda no Tribunal de Impostos e Taxas uma outra instância ainda da Câmara, por exemplo, na Câmara você não lucrou êxito, não foi parcial. Cabe recurso se você tiver assuntos paradigmas, ou seja, paradigmas que efetivamente tem outros contribuintes na mesma situação que você pode ir para a Câmara Superior. Ou seja, olha só, Deus, você tem uma impugnação de decisão de primeira instância, você vai para o TIT, tem o recurso ordinário, do recurso ordinário ainda você tem a Câmara Superior. 2 instâncias. Perfeito. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, também eu fui conselheiro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais por 12 anos. Desde a época que era Conselho de Contribuintes, ou seja, eu venho para uma vida freguesa, que eu fui conselheiro do Ministério da Fazenda, fiquei na Receita Federal por muitos anos, e automaticamente depois eu saí do Conselho do CARF, eu fui conselho de Contribuintes, acompanhei toda a implantação do processo eletrônico na Receita Federal, chamado Meu Processo, na época que virou Conselho Administrativo para CARF, tá? Fiquei lá nesse inteirinho e automaticamente saí do CARF por causa da incompatibilização. Porque antigamente você poderia ser conselheiro e advogado. Quando virou CARF, automaticamente existe o CARF, existe uma regra que você precisa ter dedicação exclusiva para você ser conselheiro. Então, por isso que eu saí. Tá? Mas mantenho lá meu vínculo escritório em Brasília, que efetivamente eu tenho muitas discussões do CARF e continuo lá no CARF ainda por muitos anos e estou lá até hoje, né? Não pode falar. Como advogado, deixo bem claro, né? Sim. Apesar que eu tenho uma coordenadora lá em Brasília que cuida disso, que é a doutora Liliane, que cuida muito bem disso aí. Perfeito. E aqui no tribunal a mesma coisa. E lá no CARF, voltando. No CARF você tem a impugnação, você tem o recurso voluntário, deixo bem claro, né? No CARF, no TIT é recurso ordinário. No CARF é recurso voluntário. E a mesma sistemática. Se você perdeu aqui, ainda tendo paradigma, você pode ir para a Câmara do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Olha esse deadline, olha o prazo inteirinho. Neste prazo cabe uma discussão, fica suspensa a atividade do crédito, você consegue tirar suas certidões, você consegue ter uma regularidade fiscal neste inteirinho, né? Automaticamente, depois deste prazo, efetivamente, vá para a inscrição na dívida ativa, que eu vou voltar à tua pergunta, que na inscrição da dívida ativa, que vai gerar as penhoras, se não tiver as devidas garantias, né? E automaticamente vai gerar as penhoras dos bancos, a solidariedade das pessoas, a solidariedade das pessoas físicas e assim sucessivamente. Apesar que os governos, tanto estaduais, tanto federais, têm colocado o Instituto da Transação. O governo do estado fez uma bela transação com os contribuintes, vem fazendo com a PGE, que é a Procuradoria do Estado de São Paulo, que vem dado um desconto pela inflação até 65% de desconto sobre juros e multa, tá? Ok. E envolvendo alguns casos honorários, e parcelando em até 120, dependendo até um pouco mais de parcelas. Mas eu falo em 120 parcelas. O prazo maior é 120 dias. 120 meses. E o governo federal tem transacionado também, fazendo a transação, dependendo do caso, utilizando deprecatórios ou utilizando serviços fiscais, com reduções de juros e multa e parcelamento em até 145 meses também. Tá. Existem as más línguas disso, a gente não pode saber, né? Que isso é uma questão política, que se vai vir ou não o refis federal aí. Mas isso aí são ainda discussões em Brasília, ainda que eu não sei, que o tema hoje
em ênfase é a questão da reforma tributária, que é um outro tema que depois eu venho aqui colocar para vocês futuramente. Mas ainda vai ser, é um tema ele está tomando um corpo, né? Que vai depender de muita regulamentação. Hoje mesmo eu tive uma reunião sobre isso, de reforma tributária, pelo escritório pela manhã. Então, isso é um tema aí que vai tomar um corpo, né? E, entendeu? Há muito tempo, há muito que se galgar ainda pela frente. E nesse formato, é tanto para tributos federais quanto para a parte estadual, como no caso do ICMS, ou não? Ou você consegue fazer toda a revisão num único processo, na parte administrativa? Não, vamos lá. Não, são dois pontos. Uma coisa é você fazer a declaração na parte de ICMS, dentro da empresa, tá? E automaticamente nós vamos explorar tudo que efetivamente dentro da lei, o que nós podemos trazer de benefício para ela, e automaticamente a parte federal também, que é o que nós podemos explorar. Perfeito. Tudo que nós dentro da lei podemos trazer para ela também. Tá? Dentro, lógico que nós temos duas travas aí, uma trava só. Uma questão para empresas de lucro real, isso não infere no ICMS. Lógico que microempresas não podem, infelizmente, não pode conseguir. A legislação não permite a fazer a declaração, e nem empresas não simples, né? Tá. Então... seria só para lucro presumido e real. Real, exatamente. O presumido em si, ele me limita também, porque já fala presumido. Presume, ele já te dá, entre aspas, um pequeno benefício. O real, que dá maior amplitude em relação para você vir buscar. Vamos falar amplitude. Vamos falar melhores oportunidades de você vir buscar e ter maior clareza para mim trazer trabalho fiscal mais eficiente para o contribuinte. Perfeito. O senhor que está antenado em relação a tudo que está acontecendo nessa parte jurídica, por que a gente teve um aumento tão grande da parte do imposto de importação agora? Teve resinas que chegaram a 20%, não é isso, Júnior? 22%. O negócio ficou... E olha, é porque eu falo para vocês, existe um controle, o mercado de vocês é muito específico, né? Então, hoje, o volume de importação de vocês, importação de volume de cargas também. Sim. Tipo, virgem, não virgem. Exato. Bags, não bags. Exato. Você é o professor disso. Você e o seu irmão são professores disso. Mas o que acontece? E a gente sempre aprende, né? O que é um material virgem, não virgem. Aí existe a parte dentro do porto, a sacanagem, fura no saco, aí vira não virgem. As artimanhas, né? Mas aí a gente não pode falar e deu óbvio. Logicamente brincadeira, mas realmente existe, é bem específico o setor de vocês, que eu tive o papel, e a gente aprende cada dia, né? Principalmente quem trabalha lá no porto e tudo mais, de processo de importação, cada tem um NCM diferente. Sim. Então, Não, inclusive agora a gente teve uma lei que saiu que não pode mais trazer resíduos sólidos de fora. A gente não pode mais importar resíduos sólidos de fora. 15088. 15088, exatamente. Então, isso foi uma das coisas até que... Você fala só o virgem? Não. Só o reciclado. Só o reciclado. Saiu uma lei que agora você não pode trazer reciclado de fora. Você não pode importar para o Brasil. Industrial. Você só pode trazer matéria-prima virgem e o granulado industrial. Processado. Você não pode mais... Trazer os fardos, não pode mais. Não. A gente tem esse pequeno impasse. Doutor, quais os principais erros que a nossa indústria comete em relação jurídica? Olha só, eu não falo que é erros, né? Eu falo para você, a legislação tributária é muito dinâmica, né? E não existe erros, existem alguns equívocos, vamos falar assim, né? E se, infelizmente, se o contador, se o advogado não tiver antenado, vai cometer erro. Você entendeu? Bom, ali, eu acho que é uma palavra muito pesada, vai cometer equívocos. Mas os equívocos podem ser saneáveis, né? E dependendo do momento, dá para salvar. Agora, dependendo do momento, não dá para salvar. Então, o que eu falo é, fique sempre, então eu brigo, vou usar a palavra antenado, fique sempre antenado, fique sempre atualizado, porque daí pode haver erros, pode, mas o erro vai ser mensurável, né? Você pode antecipar o risco lá na frente, né? Perfeito. Em relação, assim, quando se trata de uma... Por exemplo, eu preciso fazer uma revisão tributária dentro da minha empresa.
porém a empresa já teve várias alterações, vários sócios, vários problemas. E eu, dentro de uma expertise, já peguei até processos criminais internos, por exemplo, falsificação de assinatura, entre sócios, etc. Quando vem um abacaxi desse tamanho, como que o escritório consegue lidar com essa situação e ainda trazer saúde para a empresa? Bem, primeiro a gente tem que mensurar riscos. Geralmente uma empresa dessa já chega um pouco, eu brinco que a gente chega um pouco doente até às vezes na UTI, né? O que acontece? Tem como salvar? Sim, mas a gente vai mensurar uma coisa é a situação tributária, né? Se houver a questão criminal, nós vamos fazer a situação tributária, vamos colocar as devidas defesas administrativas ou judiciais, dependendo da situação, para dar suporte à defesa dele na esfera criminal. Tá. Né? Que também precisa mensurar que tipo de crime na sua criminal Que ele cometeu. que ele foi imputado, né? Ou está em discussão, para trabalhar conjuntamente a parte tributária com a parte criminal. Isso eu faço bastante também no escritório. Mas, como eu falei, eu tenho muitos colegas criminalistas que às vezes vêm de diversos setores, né? E eles acabam indicando no escritório para dar contratar, fazer o suporte tributário, efetivamente, o que está errado, ajustar e, né, colocar uma defesa, trabalhar uma defesa conjunta tributária com a parte criminal também. Que é importante, porque ela fica manca. Porque se efetivamente, depende da defesa criminal, não tiver um amparo tributário, ele vai ficar uma defesa manca. Perfeito. Eu brinco que os dois têm que seguir junto. Porque se não seguir junto, vai ter problema. Agora vamos mudar um pouquinho do assunto dos problemas e vamos falar um pouco das soluções. Doutor, por exemplo, eu estou querendo importar material, ou eu estou querendo uma solução jurídica em termos de impostos para a minha empresa. Vamos supor, a pessoa tem uma sede aqui em São Paulo e teve muitas pessoas que teve aquelas debandadas para Santa Catarina, para questões dos impostos de 4%, até para Manaus, que tem a isenção total do imposto, tentar trazer importação por outros portos para redução de cargas tributárias. O que a gente pode debater sobre isso, dessas soluções? Isso é uma solução atípica que eu brinco, né? Existem regramentos, tá? Se a empresa tiver realmente a filial dela lá em atividade, tiver operação, tiver caminhões, tiver operação dela em si, nada impede ela trazer por Santa Catarina, trazer por Manaus, né? Mas era uma empresa idônea, com a devida operação, está fazendo a transferência entre filiais, não, ou traz de lá, ou vai para cá, ou vice-versa, manda para lá também, e não vejo isso. O que não pode, né? Que não vou falar que não pode, né? Que o que uma empresa traz, por exemplo, faz um despacho, desembaraça em Santa Catarina, tira a mercadoria do navio, já coloca em cima do caminhão e já traz para São Paulo. Estado de São Paulo. Aí ele vai ter um problema jurídico, né? Sim. Ao contrário, você tem que estar muito bem preparado. E tem um rastreamento sobre isso, não é isso? Existe, entendeu? Então, existem situações e situações que eu falei. Não significa que a pessoa que traz Santa Catarina não é uma pessoa Sim. não é confiável. Idônea, etc. E não estou falando também que essa pessoa que faz isso também não é uma pessoa inidônea, ao contrário. Mas que evite a sanção, né? Sim. Que dê credibilidade na operação, né? Isso eu quero falar para você. Tá, e tem gente também que cria alternativas até fora do país, né? Sim. Coloca no Paraguai, coloca no Uruguai, para tentar burlar também questão de Mercosul, essas alianças com o Mercosul. Mas eu falo para você, existem várias operações legais que podem ser feitas, né? Que vocês podem trazer e que existe, eu brinco, né? Eu brinco igual eu estou falando na parte de operação de crédito. Uma coisa que você não tem risco, uma coisa que você mensura o risco e uma outra coisa que você tem um risco grande. Então, a gente desenha isso em 3 fases. Tá. Então, existem diversas formas de trazer operações seguras e não precisa fazer essas coisas. Vai nota, volta nota, vai nota, 10 notas, a mesma coisa. Você entendeu? Você sabe. Sim.
Então, eu acho que existem outras situações que a gente pode colocar mais confiáveis do que vocês têm a exposição do cliente. Tá. Quando a gente se fala de fusões, tá? Quando a gente vai pegar uma empresa, vai incorporar outra, tal. Quais as responsabilidades que essa empresa que vai ter a outra incorporada dentro do seu grupo, uma holding, por exemplo, que isso pode trazer, por exemplo, se aquela empresa teve algum problema, isso pode afetar a outra empresa? Não. Olha só, você precisa tomar muito cuidado. Se uma empresa, eu vou te dar um exemplo, uma empresa geradora de crédito CMS, um exemplo, ou de PIS, quando eu falo de crédito CMS, eu falo de geradora de PIS e COFINS, uma empresa exportadora, tá, né? Aí vem uma empresa devedora, isso no mercado me cede muito isso. Quando eu falo devedora, não, que empresa que tem a sua funcionalidade habitual, mas ela possui débitos. Então ela vai lá, mesmo NCM, mesmo KNAI, mesmo KNAI de empresas, tal, mesmo as operações, ou pode ser nem que é KNAI diferente, mas que se fundem numa operação comum, automaticamente existe a questão da fusão, ou né? E aí automaticamente ela acaba absorvendo os créditos dessa empresa para fazer uma operação para você abater os débitos dela, né? Mas isso tem que ser, é um processo que você tem que ser tratado, tem que ser orientado, para você, uma operação desse tamanho, não correr risco, fazer as suas devidas consultas, né? Para não ter problema futuramente, né? O teu escritório, doutor, como um escritório conceituado, qual é a dica que o senhor dá, por exemplo, a gente vê muito no nosso mercado, eu estou falando porque o Júnior visita muitas empresas, e a gente vê o somebody love, o jeitinho para tentar se enquadrar dentro de um monte de microempresa, dentro da própria empresa. Qual que é a melhor solução? Porque às vezes o cara tenta fazer isso para não pagar mais imposto, ou para tentar de alguma forma se manter dentro de um padrão. Para falar, existem várias formas legais de você fazer operações sem problemas, e você não precisa ter a devida exposição, né? E tomar risco. Vou falar assim. Tomar risco hoje é muito complicado, né? Então, antes de você tomar risco, repensem. Existem situações, volta a falar, não estou sendo repetitivo, legais, que você possa fazer. Que tem uma segurança. Você tem uma segurança jurídica. Vamos falar assim. Tá. Até porque também, vamos supor, você com 7 empresas movimentando, vai ter uma hora que o fisco vai bater lá e... Não tem problema, isso dá uma questão, não só as 7 empresas, da solidariedade dos sócios, os 14 sócios lá no meio do convento, a brincadeira vai ser. Envolve a questão criminal nessa situação, dependendo da situação, né? Sim, conjecturando a situação fática. Então, é complicado, né? Infelizmente, o prejuízo é grande. Tá. Hoje a gente sabe, doutor, que tem muitas empresas que têm medo das importações, justamente por causa das travas que existem nos portos, essas questões. Às vezes tem muita... Claro, as empresas grandes já importam, já tem até estruturas internacionais, e com o pessoal dentro mesmo dos portos, etc. Mas essas empresas que ainda têm esse receio, o senhor, como já faz parte da administração lá do porto, e o senhor tem visto, qual hoje a dica que o senhor dá juridicamente, até para elas ficarem tranquilas, para essa questão de iniciar as importações com tranquilidade dentro do que o senhor já tem de conhecimento? Vamos lá, para te falar disso um pouquinho. Falar um pouquinho de autoridade portuária. Autoridade portuária de Santos Aposto hoje tem no presidente nosso, o presidente Anderson Pomini. Pomini é muito competente, trazendo números. Hoje o Porto ele foi recorde de volume de cargas, nós estamos falando de 180 milhões de toneladas, tá? Isso, mês. Ano. 100 milhões de toneladas. Isso aí. Desculpa, pelo número milhões tem que ser ano. O ministro Silvio fazendo um belo trabalho no Ministério de Portos e Aeroportos, junto com o Pomini também, o governo trabalha cada vez mais frente lá no Porto, com os nossos, não só ele, com os 4 diretores também, nós somos em 4 diretorias, e eu faço parte do Conselho de Administração do Porto, né? Sou presidente do Conselho. O presidente do Conselho hoje tem um fator importante, que o Conselho que aprova todas as medíveis
todas as medidas cabíveis e a questão do túnel de Porto Santos, os assuntos polêmicos, tudo é o conselho que aprova e desaprova dentro da autoridade portuária de Santos, né? E em relação ao volume de carga que você falou da questão dos despachos e tal, isso é uma questão mais para a Receita Federal. Tá. Mas a Receita Federal em si, a gente sabe que que ela tem feito um belo trabalho também. Ela, a Polícia Federal, sempre estão lá, são parceiros da Autoridade Portuária. E a Autoridade Portuária é um parceiro deles, fazendo um belo trabalho no Porto Santo. Mas eles têm feito um belo trabalho quando eu falo um belo trabalho, de agilizar, né, o que for possível dentro da lei. Eles têm feito um trabalho bem colocado lá. Legal. Na Alfândega de Santos. Hoje, o senhor falou que o Santos teve a parte de aquisição de Itajaí, é isso? Ele incorporou a parte... A Autoridade Portuária de Santos hoje é responsável pelo Porto de Itajaí. O Porto de Itajaí é um porto de 4 berços. 4 berços significa que para 4 navios. Tá. São 2 berços públicos e 2 berços privados. 2 berços da JBS e 2 berços públicos. Tá. E automaticamente a Itajaí é uma movimentação, o maior volume lá é contêineres e navio de cruzeiros, navio de pessoas, né? E é no Porto Municipal, que é a partir o ministro Silva deu pronto com o presidente Lula, demos a missão de nós implantarmos não digo implantar, a gente incorporarmos, né, a questão da Autoridade Portuária do Itajaí, que virou um porto agora federalizado. Perfeito. Né, nos deu a missão. E hoje o Porto de Itajaí está lá, de uma forma, incorporado, entre aspas, né, é uma filial, vamos falar assim, da Autoridade Portuária de Santos. Né? E o CNPJ independente, já está gerando com um belo trabalho da administração da autoridade dos funcionários. Volto a falar assim também que os funcionários da minha Autoridade Portuária de Santos, a competitividade e o expertise dos funcionários da Autoridade Portuária de Santos são esplêndidas. Então eu também quero parabenizar eles aqui. Legal. Tá? Porque eu brinco, comandoria não faz verão. É verdade. Né? E para você ter hoje o Porto de Santos movimentar 180 milhões de toneladas, sendo responsável por 1/3 da balança comercial, né? Empregando 1.000 funcionários, 50 mil empregos indiretos, você entendeu? Então não é Sim. E com 3 bi em caixa, não é brincadeira. Você tem que administrar, e eu falo, administrar uma empresa pública não é para qualquer um. E hoje precisa ter expertise, e com expertise a empresa, e eu sou defensor, a empresa pública é lucrativa. Você tem que trabalhar com ela. Sim. Trabalhar e seguir com ela. E uma pergunta, eu acho que é até essencial e esperançosa para dentro do nosso setor, a questão de revisão tributária do nosso país. A gente tem alguma expectativa em relação a isso? Tem alguma tramitação em Brasília? Vamos esperar. Tem muita coisa tramitando, a questão da reforma tributária, né? As legislações específicas, é importante saber as regulamentações específicas que virão por vir, né? E aí, a partir daí, quando a gente tiver uma regulamentação mais, não digo forte, porque ela já está forte, já nasceu forte, mas ela é mais específica. Sim. Aí eu venho trazer para vocês. Perfeito, que aí com certeza a gente vai ter um ciclo de esperança aí até em relação a isso. Doutor, muito obrigado pelo dia de hoje, pelo podcast, por todas as informações de super importância. E o senhor tem alguma palavra a deixar para nós aqui, para todos que estão assistindo? Olha, primeiramente eu queria agradecer mais uma vez, David, teu irmão, olha, parabenizar pelo belo trabalho que você vem trazendo no setor. Eu tenho desejo, sorte, crescimento, tudo isso para vocês, que capacidade vocês têm de sobra. Muito obrigado. E mais uma vez parabenizar todo o setor, porque eu fico contente de promover cada vez mais trabalhos específicos, desenvolver visualizações, trazer assuntos específicos para a gente na comunidade no todo. Né? Perfeito. Então, mais uma vez, eu tenho a agradecer a todos vocês aí e contar que vocês precisarem de mim, estou com vocês aí sempre também. Muito obrigado.
E você que assistiu nosso podcast, quer saber mais, quer perguntar alguma coisa para o doutor ou para toda a sua equipe, o seu escritório jurídico, quer saber mais informações, está com um problema jurídico, precisa resolver, aqui a Talk Plus vai passar o contato deles para vocês, estarem entrando em contato com todo o corpo, a equipe deles, para estar trazendo essa solução jurídica para vocês. Então, assim, vocês vão estar amplamente amparados por um escritório muito competente. A gente conhece, confia, porque já indicou várias empresas para lá e saíram com soluções jurídicas espetaculares. Então, é da nossa confiança, a gente indica. Então, pode ter aí. E também quero deixar o convite para você. Está chegando a Plástico Brasil, que é a maior feira do nosso setor. Vai estar os principais clientes e pessoas importantes lá dentro do nosso setor também e grandes empresas apresentando tecnologias e novas soluções. E a Talk Plus vai estar com um podcast ao vivo na feira, que você vai poder acompanhar todo o conteúdo que a gente vai estar gerando. Lembrando que é do dia 24 a 28 de março. Então a gente espera por você lá. Fique conosco, porque nós somos a Talk Plus.